Estamos aqui com a Ana Ribeiro, a criadora da franquia de sucesso Pixel Ripped, cujo último jogo foi lançado recentemente em parceria com a Atari, uma das empresas responsáveis pela popularização dos videogames na década de 70. A Ana é maranhense e largou tudo depois de quase abrir uma empresa de empadas aqui em São Luís para estudar programação de jogos na Inglaterra. Ana, seja bem-vinda, é um prazer. Então conta pra gente um pouco como foi a sua trajetória, o que te motivou a atuar nessa área de jogos. Obrigada por ter me convidado, é um prazer estar aqui contigo. Eu tive uma jornada bem longa até eu me encontrar. Eu me formei em psicologia, trabalhei no Tribunal de Justiça, era concursada. Eu realmente me sentia um peixe fora d'água, assim. E videogame sempre fez parte da minha vida, mas eu não tinha encarado como uma profissão. Eu tenho 3 irmãos, então eu tive a sorte de crescer nos anos 80 jogando videogame. O primeiro videogame da gente foi o Atari. Ver toda essa evolução da indústria de jogos que aconteceu. E aí eu planejei, já estava decidida, eu vou sair do tribunal, vou largar o concurso e vou investir na Casa da Empada. Então eu comecei a construir a Casa da Empada, ia ser lá na Lagoa, reformei o 2º andar, fiz todo o planejamento, contratei administrador, tava tudo pronto assim para abrir o negócio em um mês. E eu fiz um curso que mudou tudo. Teve uma pergunta que o instrutor fez que mudou tudo para mim, foi assim, é uma pergunta bem simples. Eu até cheguei a fazer TED Talk sobre essa pergunta e eu acho que a gente deveria se fazer mais essa pergunta. Ele perguntou assim: imagina se você nasceu hoje, você começou a vida do zero, você não tem nada, você não tem empresa, você não tem curso, você não tem nada, você tem a chance de começar uma vida do zero, uma página em branco. O que você quer fazer em 5, 10, 15 anos? Eu fiquei assim, meu Deus, eu vou estar fazendo empada 10 anos, 15 anos, o que eu vou fazer? Eu já tinha quase 30 anos. Aí eu pensei, nossa, eu vou ficar minha vida fazendo empada, né? Empresa de empada, não é isso que eu quero. E foi a primeira vez que eu pensei, uau, eu posso realmente trabalhar com jogos. Daí eu peguei o dia das empadas, vendi carro, foi uma coisa assim mesmo, chutar o pau da barraca, começar a vida do zero. Os amigos, meu Deus, ela tá louca. Então eu pensei, cara, se eu vou começar do zero, eu vou logo para onde eu quero. Então eu procurei na internet, tinha um curso na Inglaterra. E aí eu fui para lá, fiz um curso de um ano de programação em games, valorizou depois o próximo curso que eu peguei, que eu fui por um curso de mestrado em games. Então hoje eu sou mestra de games. E lá eram 2 anos de mestrado e o 2º ano você podia fazer o seu projeto de mestrado. E é aí que eu criei o Pixel Ripped. Conta pra gente também um pouco sobre o Pixel Ripped. Como é que é o jogo, como é a história? Então, o Pixel a gente gosta de dizer que é uma carta de amor à história dos jogos. Então, um jogo sobre ser jogador. É um jogo que referencia a nostalgia de games, é uma máquina do tempo. A gente quer que os jogadores, pela realidade virtual, sejam transportados para o passado e jogam jogos da forma que era antigamente. Então, cada episódio ele se passa numa era da indústria de games. Então, o primeiro episódio que a gente lançou foi Pixel Ripped 1989, que foi na era do Game Boy, lançamento do Game Boy. E lá você se vê numa situação que você está na sala de aula jogando Game Boy, mas você tem que esconder o videogame da professora. Se a professora te pegar, é game over, porque ela desliga o videogame. Então, todos os jogos têm tanto referências a jogos da época, quanto referências também a situações que jogadores vão se identificar de ser jogador, né? Piadas com momentos que nós nos identificamos. Então é uma viagem nostálgica. Já no próximo episódio que a gente lançou, que foi no meio da pandemia, que foi o Pixel Ripped 1995, ele se passa na época do Super Nintendo, do Mega Drive, toda aquela competição que teve ali, Sega contra Nintendo, época também que lançou o PlayStation 1, então teve a transição dos jogos 2D para os primeiros jogos 3D, que era aquele momento de transição meio que estranho da indústria com o lançamento do PlayStation 1. E nesse jogo você se vê como o David, que é um menino que está de férias em casa, só que sua mãe quer que ele que você vá brincar lá fora, porque é férias e você está dentro de casa jogando videogame, então você tem que lidar com sua mãe, que vai desligar o videogame para você brincar lá fora. Já no 1978, que foi o último episódio que a gente lançou agora, em junho, Pixel 1978 saiu recentemente. Esse é o primeiro episódio que a gente volta mais no passado e a gente mostra a origem da série. E a gente vai para os anos 70, que é a era da Atari, né?
E esse também foi o primeiro episódio que a gente conseguiu fazer uma parceria com uma empresa. Então a gente lançou, publicou o jogo com a Atari. Então realmente você se vê dentro da Atari, você é um funcionário que trabalha fazendo o jogo Pixel Rip também dentro da Atari. E você é esse desenvolvedor e lá você joga jogos clássicos da Atari. A gente criou mundos que você entra no jogo, como a desenvolvedora da Atari, você tem que entrar dentro do jogo e modificar e consertar esse jogo para você conseguir evoluir na história, na narrativa. Ana, muito obrigada. A gente fica por aqui. Acompanhe os outros conteúdos pelo portal imirante.com.